Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula, tá? Hoje nós vamos ver os tipos e categorias de avaliação escolar. E nós devemos ter em mente que a avaliação, ela não acontece em movimentos isolados de trabalho pedagógico. Ela inicia, ela permeia todo o processo e o conclui. Cabe ao professor, como avaliador, interpretar e atribuir sentido e significado à avaliação escolar. E nós vamos conhecer as categorias avaliativas, iniciando quanto à comparação. E aí nós temos a avaliação normativa, que onde há a comparação do aluno com o resto da turma, e acaba gerando uma certa competição entre esses alunos. Nós temos a avaliação criterial, que informa quanto o aluno sabe ou não, e um exemplo dessa avaliação criterial seria uma prova de concurso público, né? Nesse caso, vai vencer quem provar que sabe mais. Quanto à formação, as características quanto à forma, elas podem ser escrita, com respostas curtas, e no caso objetivas, nós temos também as discursivas, que o aluno redige a sua própria resposta. Temos oral, temos por análise documental, por observação e anotações sobre o objeto, e por monitoramento do objeto de estudo. Quanto às funções, nós podemos identificar os seguintes tipos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica, ou inicial, como o próprio nome já diz, é aquela que a gente faz no início do ano letivo, para estar diagnosticando a condição de aprendizagem daquele seu novo aluno, bem como também o seu grau de dificuldade. E aqui nesse slide, como avaliar diagnosticamente? Aí nós podemos fazer entrevistas com o aluno, os ex-professores, os familiares, aplicar exercícios para estar identificando com quem esse aluno se relaciona melhor, porque futuramente você pode estar colocando esse coleguinha em dupla para que ele seja um parceiro de aprendizagem. As anotações da vida escolar do aluno, as suas próprias observações durante os primeiros dias de aula, perguntas e conversa com os alunos, e testes orais de leitura. Isso é interessante porque no início você tem que saber qual que é o ritmo dele de leitura, se ele, em qual fase que ele está, para você trabalhar com essa criança. E nós passamos para a avaliação formativa ou processual, que é aquela que tem o objetivo de informar ao professor e aluno sobre o resultado da aprendizagem desse aluno. Tá? Ela localiza os problemas ocorridos no processo de ensino-aprendizagem e visa a possibilitar as reformulações nesse processo para que o objetivo seja alcançado. Ela é denominada formativa porque ela demonstra as mudanças que o aluno está tendo em direção aos objetivos que se querem alcançar, e ela pode ser feita de uma forma contínua no dia a dia de sala de aula e pode ser feita também regularmente, incluindo instrumentos mais formais, como testes, provas, sabatinas, enfim, jogos. E a avaliação formativa, ela pode ser realizada de 3 formas: diariamente, com a revisão dos cadernos dos alunos, e você poderia estar incentivando os questionamentos, está também observando o desempenho desse aluno no dia a dia. Ocasionalmente, seriam as provas e os instrumentos mais formais de avaliação. E, periodicamente, seria a utilização de testes ao final de cada unidade de ensino, ao final de cada etapa. Para que avaliar? Para correção de rumos, né, para você rever, melhorar, reformular a sua
prática de ensino para que esse aluno atinja os objetivos, como forma de aprendizagem, estabelecer critérios e os níveis de eficiência para comparar os resultados e obter as evidências que descrevem o evento que nos interessa. A avaliação somativa ou pontual, ela normalmente se refere à constatação para o resultado final, e ela é usada tipicamente para a tomada de decisões de promoção ou reprovação de aluno. E eu faço uma observação aqui, que a avaliação ela não pode se restringir apenas à repetição daquilo que foi ensinado, tá? Nós temos que, por exemplo, dar questões dissertativas para o aluno, para ele ter para que ele tenha a oportunidade de responder com as suas próprias palavras. E assim, a gente pode verificar as suas habilidades intelectuais e a sua assimilação daquilo que foi repassado. E como avaliar na avaliação somativa? Existem 3 formas. A primeira seria prova ou trabalho, a segunda, avaliação baseada nos resultados cumulativos, e a terceira, uma mistura das 2 formas. Seria basicamente, inicialmente, você pode dar ali um teste, um trabalho, depois você já dá uma avaliação com uma pontuação um pouquinho maior, para você, com aqueles conteúdos que já foram repassados, e lá na terceira, a prova final, você faz a mistura de uma avaliação escrita com uma apresentação de trabalho, ou uma pesquisa, enfim. Aí vai do critério do professor. E quanto a quem avalia, existem 3 tipos de avaliação, que seriam a autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação mista ou coavaliação. A autoavaliação, quem estará realizando a mesma é o próprio avaliado. No nosso caso, é o nosso aluno. E a autoavaliação, ela tem um enorme potencial para reflexão sobre a própria realidade e contribui também como um passo em direção à transformação. Tá? Ela possibilita com que o aluno descubra seus erros, seus pontos fracos, seus pontos fortes. E no caso da autoavaliação docente, o professor pode verificar os pontos de melhoria em sua prática e fazer também essas adequações. Já a heteroavaliação, ela, diferentemente da autoavaliação, ela é realizada por uma outra pessoa ou uma outra equipe. Um exemplo de heteroavaliação são as avaliações elaboradas pelos professores em sala, as avaliações dos sistemas nacionais de educação, esse tipo de avaliação. Já a coavaliação, nesse processo, quem realiza esse tipo de avaliação são agentes externos. No caso, a gente pode exemplificar os gestores, os financiadores, os mantenedores de uma instituição particular, por exemplo, eles se unem ao professor que está ali no dia a dia e fazem essa coavaliação. E eu vou deixar para vocês também um quadro com as principais características da avaliação e os seus focos intra- e extraescolares para vocês analisarem. Não vou passar aqui porque está bem simplificado e super tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido o assunto que foi repassado hoje, bem simples, linguagem bem clara para vocês, para não ter nenhuma dificuldade. E, havendo dúvidas, estou à disposição. Bye, bye.